Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos do nosso canal, inscritos aqui no canal do Júlio Estravos. Amém? Queridos, hoje nós estamos aqui na quarta lição da Escola Bíblica Dominical, ok? A iluminação espiritual do crente. Aleluia. A iluminação espiritual do crente. Hoje nós vamos abordar aqui 3 tópicos também maravilhosos a respeito de como devemos ter esta iluminação espiritual para as nossas vidas. Então, de antemão, já quero orar por você. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, abençoa esta aula em nome de Jesus, abençoa os irmãos que vão ver e ouvir esta mensagem, estas explicações, nos oriente, nos ilumine através do Teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Senhor da glória, compreender, entender e colocar em prática o que a Tua palavra, Senhor, sempre traz destinada para a nossa vida cristã. Santo Senhor da glória, fique conosco, é o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e louvado seja Deus. Eu avisei no outro vídeo, mudou já o tutorial do YouTube, então se inscreve aí no canal, assina lá, toca lá no sininho de notificações para você receber toda vez que vier um vídeo novo, dá um like e deixa um comentário, nem que seja um amém, um glória a Deus, um aleluia, que você vai estar nos ajudando aqui no nosso canal, amém? Vamos à aula de número 4, 26 de abril de 2020. O texto áureo nos diz que para que o Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática nos diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A palavra está em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, que nos diz que pelo que foi ouvindo eu também, a fé entre vós que há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados aos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, em que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, da tua gloriosa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos estar, meus amados irmãos, estudando essa lição de hoje, salientando a respeito da iluminação espiritual do crente. Por que o crente precisa ser iluminado? Por que o crente precisa ter iluminação? Então nós começamos aqui a introdução dizendo, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, do verso 15 e 16, oração intercessora, do verso 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do verso 20 ao 23. Nossa sentença: somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina,
bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então Paulo ele nos dá a orientação desta forma, que a gente venha buscar a iluminação do Espírito para compreender qual o tamanho da dimensão do nosso chamado e da herança divina que temos nos céus, para bem como a gente entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, o primeiro tópico nos fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O primeiro subtópico nos diz a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está orando e intercedendo para que a igreja venha a ser iluminada, entender qual o significado do nosso chamado, da nossa fé. Por que nós somos chamados para esta fé tão maravilhosa? O que significa, meus amados irmãos, recebermos a eleição, o que significa recebermos a predestinação, o que significa recebermos a adoção? Não adianta nada estarmos em Cristo sem entender quem é Cristo. Não adianta nada servirmos a Deus sem entender quem é Deus. Então nós devemos, como cristãos autênticos que somos, buscar o entendimento dessas riquezas espirituais para a vida da gente. E nós só obtemos isso através da palavra. Nós só obtemos isso através do Espírito. E como Paulo está nos mostrando, nós só obtemos isso através da oração. Ok? Não tem como sermos iluminados sem orar. Não tem como sermos iluminados sem buscar. Não tem como sermos iluminados sem buscar a palavra. Não tem como sermos iluminados, meus queridos irmãos, sem termos comunhão com Deus. Não tem condições. E é por conta desta falta de iluminação, de compreender o tamanho da grandeza de Deus, compreender o tamanho das riquezas da herança futura, de compreendermos ou não compreendermos o tamanho da capacidade que temos dentro do reino, que muitas pessoas metem os pés pelas mãos na vida cristã, confiam em quem não é para confiar, fazem o que não é para fazer e até dividem a glória de Deus com certas coisas que não é para ser divididas, e entendem principalmente de forma errada a palavra de Deus. Porque se eu tenho a iluminação correta, eu vou entender o que Deus quer falar para mim através da sua palavra de forma concreta. Eu não vou torcer a palavra, eu não vou desviar a palavra, eu não vou andar pelo caminho torto da falta de iluminação. E é por isso que muita gente cai nos opróbrios da vida, cai nos enganos de pregadores, cai, meus amados irmãos, em muitas armadilhas que o inimigo ao longo do caminho vai colocando para cada um de nós cairmos, porque a maioria de nós não buscamos a iluminação do Espírito Santo, não buscamos a iluminação de Deus para a vida da gente. Então Paulo, ele nos diz que é impossível, irmãos, perceber esta glória sem sermos ensinados por Deus o que significa esta glória. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 e 15, vai falar justamente do tipo de cristão que entende e não entende
a iluminação da grandeza de Deus, da sua glória. Capítulo 2, 1 Coríntios, verso 15 diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No verso 14, Paulo diz que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lá. Paulo vai falar aqui no capítulo 2, final do capítulo 2, entrando no capítulo 3, do homem natural, espiritual e carnal. Esse homem natural, ele não pode entender os mistérios de Deus, porque ele não discerne nada espiritualmente. Tudo para ele é na horizontal. Ele não tem uma intimidade vertical. Então tudo para ele é aqui, é embaixo. Tudo para ele é na superfície. Ele não tem profundidade de nada espiritual em sua vida. Então muitos crentes vivem dentro da igreja dessa forma, sem ter a iluminação espiritual em sua vida, sem ter a iluminação vertical em sua vida, porque vivem uma vida horizontal, vivem uma vida aqui na superfície, não se aprofundam na palavra, não se aprofundam na oração, não se aprofundam no jejum, não se aprofundam na santificação, e mediante a isto não recebem a iluminação necessária que nós cristãos necessitamos para compreender a palavra de Deus. Já o homem espiritual é aquele que se aprofunda, é aquele que medita, é aquele que faz como fazia a igreja de Bereia. Quando Paulo pregava a mensagem, ensinando para eles a mensagem, eles estavam conferindo dentro das Escrituras se o que Paulo falava de Jesus Cristo era verdade ou não. E hoje nós não podemos, e olha a posição, Paulo era apóstolo, escolhido por Jesus Cristo, revelado por Jesus Cristo, subiu ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que não se podia mais contar, não se pôde contar durante sua vida. Ele teve que ficar calado, recebeu a total proeminência de Cristo para pregar o Evangelho. E Paulo chega na igreja de Bereia, na cidade de Bereia, e ele está pregando sobre Jesus, e a igreja de Bereia está conferindo se o apóstolo está pregando a verdade ou não. Isso eu quero chamar a atenção para a vida da gente nos dias de hoje. Porque nós não podemos, uma boa parte dos pastores de hoje, não aceitam serem analisados pela igreja. Isso é um costume terrível assembleiano. Vou dizer para vocês por quê. Porque se criou um costume dentro das Assembleias de Deus de que o pastor ele não pode ser contestado. O pastor ele não pode ser perguntado. O pastor ele não pode ser indagado. Se o que ele está pregando, se o que ele está falando é verdade ou não, está dentro da Bíblia ou não. Porque se nós fazemos hoje o que a igreja de Bereia fazia antes, nós somos chamados de rebeldes. E muitos pastores não gostam da gente, de algum membro, algum obreiro chegar para ele e dizer: pastor, pode ser com qualquer delicadeza. A maioria dos pastores não gostam disso. Chegar para ele e dizer: pastor, o senhor está fazendo isso, por favor, pastor, ande desse jeito, a igreja está sentindo isso, aquilo. O pastor aqui sou eu. Pastor, o pastor pregou a respeito disso, daquilo. A palavra de Deus não confere, pastor, dentro disso aqui. Não é uma observação minha, é a palavra de Deus que está nos dizendo dessa forma. E o senhor, pastor, pregou desse jeito aqui. Você é quem para vir exortar o pastor? O pastor da igreja sou eu, não é? Aí nós temos essa divergência nos dias de hoje. Por que, amados? Da igreja de Bereia, os bereanos eram chamados de nobres, foram chamados de nobres, porque conferiram se que Paulo estava pregando era verdade. Hoje nós somos chamados de rebeldes, se nós conferimos, sabemos e temos a certeza de que o pastor está pregando está errado. E se a gente vai falar com brandura, se a gente vai falar com respeito, nós ainda saímos da frente do pastor com uma pancada tão grande que não dá vontade mais nem de voltar de novo.
mas da vontade de seguir o Evangelho, porque você está sabendo de que Cristo está, irmãos, falando com você, e você está discernindo espiritualmente aquilo a qual você está ouvindo e vendo. Então nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para poder, amados, termos o entendimento bíblico, o entendimento espiritual. Haja vista, já vi pastor pregando, e não foi ninguém que me contou, eu estava lá e vi pastor dizer, por mais de uma vez, ensinar a igreja, em seus sermões, que Deus deu outra mulher para Jó, matou a primeira mulher e deu uma segunda mulher mais bonita do que a primeira. Não confere na Bíblia Sagrada, porque Deus não matou a mulher de Jó. A mulher de Jó é a mesma mulher do princípio da história e no final da história, ok? Outras coisas que eu já passei também na minha vida foi de ouvir esse mesmo pastor falar de que o primeiro livro e o segundo livro de Samuel foram escritos pelo profeta Samuel. Isso eu já com 2 anos e pouco na fé, eu fui perguntar a ele como o profeta Samuel tinha escrito o segundo livro de Samuel, se ele morreu no capítulo 25 do primeiro livro. Meu amigo, minha irmã, eu não queria você no meu lugar nesse dia, porque eu recebi uma palavra tão dura, porque eu fiz uma pergunta que me causou uma explicação que me causou uma dúvida. Como é que Samuel no capítulo 25 morre e ele escreve o segundo livro de Samuel? Então são essas coisas que a gente tem a iluminação, mas muitas vezes somos barrados por quem acha que tem a iluminação, ou até não se deixa mais levar pela iluminação do Santo Espírito, mas aquilo que já sabe, aquilo que já entende, talvez seja melhor andar por isso do que ser iluminado pelo Espírito Santo. Então eu peço aos irmãos que dentro desta aula, irmãos, meditem no que eu estou dizendo a vocês. Procurem entender e buscar a espiritualidade, para que vocês não sejam enganados por palavras, para que vocês não sejam enganados por obras, para que vocês não sejam enganados por nada que o inimigo usar até os de dentro da igreja, porque foi através da palavra que ele tentou Jesus. Ele não tentou Jesus com rosa ungida, ele não tentou Jesus com a água do Nilo, ele não tentou Jesus com a água do Jordão, ele não tentou Jesus com a vassoura ungida, ele não tentou Jesus com a fronha ungida, ele não tentou Jesus com dízimo e oferta, ele tentou Jesus com a palavra. Com a palavra. Então, meus irmãos, é ter a iluminação da palavra para nos tornar, ter a iluminação do Espírito Santo para nos tornarmos homens e mulheres espirituais, para discernirmos as coisas espiritualmente. E aí eu te digo, se prepara para a pancada, porque quando você começa a discernir espiritualmente as coisas, aqueles que não têm discernimento espiritual, com certeza não vão crer naquilo que você está crendo, ok? Então nós partimos para o segundo subtópico, que nos diz o seguinte: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Se somos chamados e entendemos o chamado da vocação, nós temos que ter santificação, nós temos que ter serviço dentro do presente tempo em que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Isto é, se achar irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno no Senhor. E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, que está também na carta aos Coríntios, capítulo 13 e verso 12.
que diz o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Então, só tendo amor pela santificação, só tendo amor pela palavra, só tendo amor por Deus, para buscarmos a iluminação do Espírito e a iluminação de Deus sobre as nossas vidas, certo? Continuando aqui no terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Aquilo que eu falei no vídeo passado, na aula passada. Se somos co-herdeiros com Cristo, se somos eleitos em Cristo, somos co-herdeiro com Ele das heranças eternas. Então Paulo pede para que a gente entenda essa herança colocada aqui para nós futuramente no porvir. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, essas riquezas não são as riquezas compreendidas aqui embaixo, buscadas aqui embaixo. Haja vista que dos anos 90 para frente, entrou no Brasil a famigerada teologia da prosperidade, onde todo crente, todo cristão tem que ser rico, onde todo crente, todo cristão tem que viver abastadamente, porque se você não tiver riqueza, você está em maldição, porque se você não for rico, Deus não está com você, que você não tiver um carro do ano, uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na serra, se você não tiver bens materiais e tudo isso, então tem alguma coisa com você de errada, você está vivendo no pecado e Deus não está com você porque você não adquire riqueza aqui na terra. Jesus Cristo fala no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, e diz que nós devemos buscar as riquezas que estão no céu e não as da terra, porque as da terra o ladrão rouba, a traça come e o ferrugem corrói. E lá em cima no céu não tem ladrão, não tem traça e não tem ferrugem. Então onde está o nosso tesouro é aí que está o nosso coração. É onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então esta questão nos diz o seguinte, que não é pecado o crente ser rico, mas nem todo crente nasceu para ser rico. Nem todo crente vai ser rico. Nem todo crente vai ter riqueza material nessa terra. Nem todo crente, irmão. Porque nem todo cristão tem preparo para gerir riquezas. Nem todo ser humano tem preparo para gerir bens materiais. Nem todo ser humano tem. Então são poucos os que vão ter riquezas em abundância na parte material. Agora, eu te digo uma coisa, com toda certeza, são muitos os que, se entenderem a iluminação e buscarem a iluminação de Deus para as suas vidas, desfrutarão das riquezas da glória de Deus em sua herança. Porque lá, meus amados, o que está preparado para nós, a herança que nos é devida, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não faz nem sombra a riqueza que muitos querem conseguir aqui nessa terra. Fazenda com não sei quantas mil cabeças de gado, carro do ano, carro importado, viagem para todos os lugares da terra, sabe? Tem gente que quer viajar para todo lugar da terra, mas não viaja em oração no momento espiritual até sentir chegar a presença de Deus. Não viaja. Tem gente que quer conhecer os 4 cantos do mundo, os 4 cantos do planeta, mas não fazem questão de conhecer a vontade de Deus. Tem gente, meus amados irmãos, que buscam as riquezas materiais, mas não buscam as riquezas
espirituais. E olha que riqueza maravilhosa são essas que o Senhor nos deu assim que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Perdão dos pecados, não tem riqueza maior do que essa. Perdão dos pecados, porque sem perdão dos pecados, nós não temos a salvação, e sem salvação não herdamos o reino dos céus. Olha que riqueza tremenda Deus deu para um pecador desviado totalmente da vontade de Deus, que andava ofendendo a Deus de todas as formas e todos os jeitos. E olha que riqueza grande é o poder do perdão dos pecados. Segundo, a adoção de filhos. Andávamos desgarrados, inimigos, sem pai espiritual, sem alguém que nos protegesse espiritualmente das garras do inferno. E olha que presente a adoção, que riqueza ser adotado por Deus. Oh, quem é que não queria ser adotado pelo Neymar? Quem é que não queria ser adotado pelo Bill Gates? Quem é que não queria ser adotado pelo Silvio Santos, um ricaço desse daí? Pois, querido, eu digo para você que você está mais tranquilo do que qualquer uma pessoa que quer ser adotada por esses homens ricos aí. Que se você está adotado por Deus, então, meu amado, que presente maravilhoso você recebeu, que riqueza maravilhosa você recebeu, porque a maioria desses ricos não vão desfrutar a herança eterna, mas você que está adotado por Deus, que é filho por adoção pela pessoa de Jesus Cristo, vai desfrutar das ruas de ouro, vai desfrutar das ruas de ouro e cristal, vai passar pelas 12 portas, de pérola, vai andar, meu irmão, do lado do rio da vida, vai se alimentar dos 12 frutos da árvore que está no meio do jardim, e principalmente vai estar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Não existe riqueza maior do que essa, viver a eternidade como filho de Deus. Olha que riqueza grande. Então, amados, e desfrutar no porvir dessas riquezas, não é? Porque a gente quer desfrutar do lado de quem a gente ama, de quem a gente gosta, mas desfrutar, meu amigo, a eternidade do lado de Deus, não tem riqueza maior do que essa não, isso eu garanto a você. Então nós temos que procurar entender. Segundo Paulo também fala na carta aos Colossenses, capítulo 1 e verso 9, Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, olha que interessante, de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha o que Paulo pediu em oração à igreja de Colossos. Engraçado. Paulo não pediu que a igreja fosse transbordada de riqueza material. Por quê? O apóstolo Paulo não fez essa oração? Por que o apóstolo Paulo não pediu que todos os crentes da igreja fossem ricos? Doutor, engenheiro, obstetra, cirurgião, que mais? Advogado, juiz, promotor, só gente da alta estirpe. Por que Paulo não fez essa oração? Não que essas pessoas não tenham seu valor e seu reconhecimento, com certeza. E não que essas pessoas Deus não possa salvar, com certeza Deus salva sim. Só que Paulo, ele pede que Deus transborde, em oração, Paulo pede que Deus transborde a igreja de Colossos, não é, irmão, em construção de mega igrejas, mega templos ou catedrais, sabe? Interessante como Paulo não pede isso a Deus, não é? Para que a igreja seja transbordada. Paulo não pede para a igreja ser transbordada do pleno conhecimento dos homens, que o nosso ministério será conhecido em todo o mundo. A nossa igreja será a melhor igreja do Brasil. A nossa igreja será a maior igreja do Brasil, do maior do Nordeste. O nosso auditório será o maior auditório do Nordeste, né? As autoridades
virão pedir conselho a mim, que sou o pastor de vocês e essa igreja a qual vocês fazem parte. Engraçado que Paulo nunca pediu isso a ninguém, a Deus, para que Deus transbordasse isso na igreja. Por quê? Porque tudo isso, irmãos, é conhecimento humano. Tudo isso é vontade humana. Tudo isso, irmãos, é vaidade humana. Tudo isso é vaidade humana. Olha a riqueza que Paulo pediu para a igreja ser transbordada. Lembra do Salmo 23? Senhor, unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Louvado seja Deus, aleluia. Para que a nossa vida seja transbordada, olha aqui, do pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus é entender, é ter o crescimento espiritual, um crescimento espiritual que nós podemos conhecer quais são a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja, para a igreja que nós fazemos parte. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, não em entendimento carnal, não em entendimento natural, não em entendimento terreno, mas em entendimento espiritual. Olha que interessante, irmãos, porque o entendimento espiritual nos dá o crescimento próprio espiritual também, que possui, querido, e inclui um profundo amor pela palavra de Deus, uma obediência mais perfeita, uma base doutrinária consistente e uma fé crescente. E principalmente um grande amor uns pelos outros e principalmente pelos perdidos. Entendeu por que Paulo pede que a igreja transborde do pleno conhecimento de Deus, da vontade, de sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que a igreja viva de modo digno do Senhor. Digno do Senhor. E não de modo digno do pastor. Porque muitos pastores querem que a igreja viva do jeito que ele quer. E não do jeito que Deus quer. Entendeu? Por isso que Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês vivam do jeito que eu quero. Eu quero que vocês vivam a fim de agradar de modo digno ao Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, ou seja, toda obra que fizer vem fruto, toda obra que praticar tem fruto, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E isso, irmãos, é algo que crescer no pleno conhecimento de Deus não é crescer no conhecimento humano, graças ao nosso Senhor. Que crescer no conhecimento de Deus, meus queridos, é ter, amados, uma intimidade tão tremenda a qual Paulo tinha com Deus, a qual os apóstolos tinham com Deus, a qual a igreja do primeiro século tinha com Jesus, a qual, meus queridos irmãos, esses homens que participaram e foram arautos dos reavivamentos tiveram com Deus. Andar no pleno conhecimento de Deus é buscar tudo aquilo que Deus pode nos entregar de forma espiritual. Então, essa iluminação, ela vem para a nossa vida desta forma, para que a gente, querido, encha a nossa vida de esperança, de conhecermos a Deus assim como Ele é. Podemos sim conhecer Ele, mas não vamos conhecer como num todo. Nós vamos conhecer Ele no todo quando estivermos na glória. Mas isso não impede de conhecermos a glória de Deus. Isso não impede de termos o conhecimento de Deus. Isso não impede de termos sabedoria e entendimento espiritual. Não impede. Vai depender de cada um de nós e da nossa vontade de querer crescer espiritualmente. Tem gente que quer crescer espiritualmente, mas infelizmente tem gente que quer viver anão, né, espiritual. Não quer crescer nunca. Quer viver igual o Peter Pan na terra do nunca, né? Feito criança, feito menino, não cresce nunca na fé. Tem gente assim, desse jeito. 40, 30, 40 anos dentro da igreja, mas continua menino. 30, 40 anos na igreja, mas continua a mesma pessoa, não tem uma mudança de vida. 30, 40 anos dentro da igreja, mas continua a mesma ignorância, continua os mesmos maltratos, continua a mesma pessoa, não mudou em nada. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus,
não tem sabedoria de Deus, não tem entendimento espiritual. Ou é uma pessoa natural, ou é uma pessoa carnal. Ok? Sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e ninguém pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, certo? Então eu vou aqui, irmãos, o primeiro subtópico e o segundo subtópico, eles são praticamente idênticos. Mas eu vou ler o primeiro subtópico para que a gente possa entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Verso 19. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Segundo Coríntios 4 e 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Entendeu? Então o poder não é nosso, a grandeza não é nossa, tudo é do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem, é porque eu estendi a mão e orei, e curou tantos e fez isso, aquilo, outro. Tira Deus dele que ele não faz mais nada. Ah, porque eu louvei e muitos se converteram, porque eu louvei e vieram sem aceitar Jesus. Tira o poder de Deus dele e ele vai cantar e nem o gato vai miar. Entendeu como é? Então a gente precisa entender o poder de Deus na vida da gente, porque se não for o poder de Deus na vida da gente, irmãos, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Em Lucas, se não me engano, capítulo 10, se eu achar aqui eu leio, se eu não achar eu expresso para vocês da forma. Mas em Lucas, no regresso dos 70, quando os 70 vieram de volta da ordem que Jesus mandou, os 70 vieram alegres, vieram fogosos, eles vieram satisfeitos, né? Porque Jesus ele pediu para que eles fossem curar, que eles fossem expulsar demônios e que eles fossem, meus queridos irmãos, fazer a obra missionária. Eles voltam, logicamente, nunca tinham recebido poder desse. Eles vão, ensinam, pregam, curam e expulsam demônios. Aí eles voltam felizes da vida, né, cheios de poder, e dizem assim para Jesus. Capítulo 10, verso 17 de Lucas. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, eles vinham, eles pregaram, eles ensinaram, eles pregaram e eles curaram. Mas eles vieram pasmados, né? Eles vieram possuídos de alegria, porque conseguiram expulsar os demônios. E foram só isso que eles conseguiram falar para Jesus. Eles ficaram tão espantados porque conseguiram expulsar demônios, que eles não falaram como foi a pregação, não falaram como foi o ensinamento, não falaram como foi as curas, eles só falaram que expulsaram demônios, né? Aí Jesus diz assim, Jesus bota logo eles no canto deles e diz assim, ó: fui eu que dei autoridade a vocês para fazer isso, o poder não é de vocês. Vocês prestem atenção, porque se vocês acham que tem poder demais, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E outra coisa, eu digo a vocês, não se iludam com o poder que vocês têm,
Não se iludam com aquilo que vocês podem fazer, porque não é isso que vai salvar vocês. Se alegrem muito mais, porque vocês estão com o nome de vocês escritos no céu. Então, irmãos, tem muita gente que se exalta porque expulsa demônio, porque cura, porque prega e salva 100, 50, salva 200 numa pregação. Tem muita gente que se exalta por isso, porque louva bem, porque toca bem, porque faz isso bem. Se tirar o poder de Deus, não é ninguém. Então, a nossa força, ela vem do Senhor. E a gente possa entender, irmãos, esse poder divino de uma forma maravilhosa. Que forma é essa? De que nada substitui o poder de Deus na vida da gente. Nada substitui, meus amados irmãos, a palavra de Deus na vida da gente. Nós estamos passando um momento da pandemia e uma pessoa ali do Mucambo, do município de Mucambo, diz que recebeu uma revelação de Deus de um cabelo dentro da Bíblia, que Deus disse que ela fosse lá, abrisse a Bíblia, via o cabelo, fazia o chá e ia curado, não é? Então, eu digo a vocês que para a gente entender, nós não podemos, irmãos, de forma alguma, meus amados, trocar o poder de Deus por coisas aleatórias nessa terra, paliativos nessa terra. Então nós entendemos que o poder de Deus, ele é maior do que tudo. O poder de Deus, ele é maior do que qualquer coisa. Então não podemos trocar o poder de Deus por nada, certo? Então isso que está acontecendo, que aconteceu com essa irmã, não passa, irmão, de mais um engano de Satanás. Pois nós não precisamos de cabelo para fazer chá. Nós precisamos somente do poder de Deus para curar e proteger as nossas vidas. Amém? Vamos passar aqui para o tópico 3 e só um pequeno instante que eu já volto. Desculpe aí, meus amados, uma falha técnica aqui dentro de casa, certo? Então, meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, nos ater a essas coisas aqui embaixo. Rosa ungida, copo d'água do Jordão, copo d'água do Nilo, vassoura ungida, todas essas parafernálias que esses pastores fazem para a gente trazer para casa, o sal grosso, sabe? Tudo isso são indulgências, são mandingas trazidas de outras seitas religiosas e colocadas, inseridas dentro do Evangelho, dentro da Igreja do Senhor. Então não precisamos de nada disso para receber poder de Deus, entendimento, conhecimento. Não precisamos nada disso, irmãos. Nós só precisamos nos santificar, buscar a Deus e andarmos de forma a receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Porque a palavra é suficiente, Jesus é suficiente, o Espírito é suficiente para as nossas vidas e o poder de Deus está inserido em tudo isso. E tudo isso é suficiente para nós. Então nós não precisamos de nada aqui desta terra. Nós só precisamos do que vem do alto, do que vem do céu. Só precisamos do que vem do poder de Deus. Então o terceiro tópico fala a respeito de Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem, que é o primeiro subtópico. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem.
Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, tal poder, irmãos, só foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele disse ali no Evangelho de João que ninguém poderia fazer o que ele ia fazer. Porque ele disse, o Pai me deu a autoridade de entregar a minha vida e de reavê-la. Ou seja, só ele tem esse poder, só ele tem essa autoridade, só ele tem tudo isso na vida dele. Então a palavra nos diz que ele mesmo falou que todo o poder no céu e na terra foi dado a mim. Ele disse, Jesus Cristo disse. Então não ficou poder aqui, irmãos, para a imagem fazer nada. Não ficou poder aqui, irmãos, para nenhum santo outro de barro, de gesso, do que quer que seja fazer, nada, me perdoe. Então ninguém tem poder para fazer o que Jesus Cristo faz. Pastor, então como é que vocês atestam que estendem as mãos e podem curar? Que vocês fazem oração e as pessoas são curadas? Porque o poder não é nosso, o poder é dele. E ele entrega o poder para quem busca ele. Ele entrega esse poder, ele reparte esse poder para quem tem intimidade com ele. Então isso é dado por Deus, não é nosso. Não é nosso, ok? Então nós expulsamos demônios, curamos, pregamos e ensinamos por causa do poder de Deus e da iluminação que temos do Espírito Santo. É por isso que temos que buscar para termos uma iluminação correta e não ensinarmos errado, não pregarmos errado e não fazermos nada na obra de Deus de forma errada. Então Cristo é a primícia dos que dormem, porque Cristo é elevado à direita de Deus, né? O segundo subtópico. A segunda referência de Paulo ao poder divino, o grandioso exemplo é do poder de Deus. Só ele pôde fazer isso. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, que está no Salmo 110 e Atos 1 e 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Se eu não me engano, em 1950, um Papa disse que recebeu uma revelação de que Maria foi assunta aos céus em carne e osso. Eu quero dizer para vocês que isso, meus amigos, é mentira, certo? Que isso não confere com a Bíblia Sagrada. Em 1950, se eu não me engano, foi em 1950. Desde o primeiro século, somente em 1950 esse padre teve essa revelação. Primeiro, que Maria não podia, de forma alguma, ser assunta aos céus por sua divina vontade. Não podia ser assunta ao céu pelo seu querer. Não podia ser assunta ao céu porque o Pai não deu esse poder a ela de ser assunta aos céus. O único que foi assunto aos céus com o poder do Pai foi Jesus. Fora ele, ninguém foi assunto aos céus. Então, a assunção foi de Jesus Cristo. A ascensão foi de Jesus Cristo. E não foi de mais ninguém. Então é por isso que muitas pessoas vivem no engano teológico, vivem no engano religioso, porque não procuram ter o conhecimento e a iluminação da palavra de Deus. Maria foi uma das maiores incentivadoras e obreiras do ministério de Jesus Cristo. Maria precisou do próprio Cristo para ter a sua salvação. Ela nunca foi maior do que ele, e nem depois que ele morreu, ela se tornou intercessora de ninguém. Ela se colocou no lugar dela como serva do Filho enviado pelo Pai. Então ela não pode interceder por ninguém, porque esse não é o papel dela. Ela não pode advogar por ninguém, porque esse não é o papel dela. Porque o intercessor só existe um, é Cristo.
e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito também é Ele, e Ele é Deus. E só existe um advogado, como disse Paulo a Timóteo. Se precisa de um advogado, tu tens um advogado no céu, que é Cristo. Ele advoga as tuas causas do lado do Pai. Então não tem ninguém, meus irmãos, que foi assunto aos céus, senão Jesus Cristo. Somente Ele, e pelo poder do Pai. Então, quando a iluminação chega na vida da gente, a gente entende de forma coesa o que a palavra de Deus quer nos falar. Independente de religião, independente de qualquer outra coisa. Mas se buscarmos a iluminação, nós vamos ver a verdade, ok? Então, essa questão de assunto aos céus, isso foi somente Cristo que foi assunto aos céus. E somente Ele está sentado à direita do Deus Pai, que é lugar de honra, é lugar de prestígio, é lugar de autoridade. Somente Ele, ninguém mais, está sentado à direita de Deus. Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Ou seja, qualquer nome que colocar aqui embaixo, que salva o ser humano, é mentira. O único nome que salva o ser humano é Jesus Cristo. O único nome que pode perdoar o ser humano do pecado é Jesus Cristo. O único nome que pode levar o ser humano a Deus é Jesus Cristo. O único nome que pode levar o ser humano ao Pai é Jesus Cristo. Nenhum outro nome aqui embaixo, nem no céu nem na terra, pode levar o homem a Deus se não for o nome de Jesus Cristo. Nenhum outro nome tem autoridade de poder nesta terra se não for o nome de Jesus Cristo. Entendeu? Então, Paulo nos ensina isso, porque Ele está acima de todo poder, principado e potestade. Nos anos 2000 para cá, houve uma enxurrada de livros de batalha espiritual, né? Muitos autores aí ensinando como batalhar espiritualmente, e alguns autores, irmãos, colocando até Satanás no mesmo patamar de Deus, ou o diabo no mesmo patamar de Jesus. É uma briga de igual para igual, né? Esses livros de batalha espiritual colocam ele lá em cima ou de igual para igual com Jesus. É uma disputa ferrenha. E não existe isso, irmão. Não existe isso. A batalha espiritual é nossa para não entrarmos nos laços do inimigo, para não cairmos no pecado que nos cerca e nos rodeia. Porque Cristo não precisa mais batalhar por nada, porque Ele já ganhou, Ele já venceu. Quando Ele ressuscitou e quebrou todo o jugo do inimigo sobre a vida dele, venceu o último inimigo, que era a morte, tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, pisou na cabeça dele, e aí não tem mais ninguém que possa sobrepor a ele. Nunca teve e agora também nunca mais vai ter. Então todo o domínio sobre o principado e potestade está nas mãos do Senhor. Como dizia Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus, e ele só vai até onde Deus solta a coleira, ok? Então, para ele fazer o que quiser fazer, ele tem que pedir permissão a Deus, ou Deus tem que permitir ele poder fazer pela legalidade do ser humano em viver no pecado, certo? Então, todo o poder está em Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, Jesus assim disse. Então, não tem como igualar Jesus ao inimigo das nossas almas. Ele está acima de qualquer principado, potestade, poder e domínio. Então, o resultado desse triunfo traz um duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo aqui na terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, ok? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a conclusão que nós estamos trazendo aqui, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Ponto. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Continua orando, continua meditando, estudando a palavra de Deus,
continua se santificando, continua, querido, buscando a Deus em oração, porque o Senhor tem mais para nos entregar. Ele quer nos entregar o pleno conhecimento da sua vontade, o pleno conhecimento do entendimento espiritual, e para isso nós precisamos estar buscando esta iluminação. Seja iluminado por Deus, seja iluminado pelo Espírito Santo. Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus e ilumina todo aquele que tem precisado, necessitado da iluminação divina em suas vidas. E assim, Senhor, que busquemos o entendimento e a compreensão e o pleno poder que vem do céu sobre nós. É o que nós choramos, pedimos e já te agradecemos. Muito obrigado por tudo e não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá um like e faz um comentário, nem que seja breve, ali nos comentários, ok? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.